Olá, meu nome é Gilson Kassen Ramos, eu sou médico cardiologista e vou tratar aqui com vocês hoje do histórico familiar das doenças cardiovasculares. Meu pai teve infarto, eu vou ter. Meu pai e minha mãe são hipertensos, eu serei hipertenso? Antes, porém, se você ainda não o fez, eu os convido para me seguir aqui no meu canal e ainda me seguir nas minhas redes sociais, @Dr. Gilson Kassen Ramos. Precisa diferenciar doença hereditária, que é aquela passada de pai para filho. O pai, por exemplo, infartou e anos depois, depois já em idade adulta, o filho infartou. Doença hereditária, de doença congênita, que é aquela doença que a criancinha nasce com ela. São situações, são coisas diferentes. Especialmente sobre risco cardíaco, sobre risco cardiovascular. Se os meus pais foram hipertensos, se os meus pais tiveram infarto, eu posso ter um risco aumentado de ter eventos da mesma natureza? A resposta é sim. Filhos de hipertensos são mais propensos, têm mais risco de se tornarem hipertensos. Daí a necessidade de combater esses riscos com bons hábitos de vida, mantendo peso, boa dieta, atividade física regular, uma vez que eu não posso mexer na minha cadeia genética, naquela que eu recebi dos meus pais. Um outro exemplo é alto fator de risco. Se a mãe infartou antes dos 65 anos de idade e o pai antes, o pai antes dos 55, isso é alto fator de risco para os filhos. Repetindo, mãe que infartou antes dos 65 e pai antes dos 55. Os filhos têm um fator de risco para ter infarto, considerado um fator importante para o infarto agudo do miocárdio. Então, duas doenças muito importantes na cardiologia, a hipertensão arterial. Filhos de hipertensos têm mais fator de risco de serem hipertensos, e mãe que infartou antes dos 65 ou pai que infartou antes dos 55, de alto fator de risco para os filhos também terem um evento da mesma natureza. Daí a importância de bons hábitos de vida, atividade física, manutenção de peso, boa dieta, abandonar o tabaco, e controlar a diabetes e os demais fatores de risco. Uma vez que na modulação genética que recebemos, a ciência não tem ferramenta para interferir. E aproveito a oportunidade, se você ainda não o fez, para se inscrever aqui no meu canal e ainda me seguir na rede social, @Dr. Gilson Kassen Ramos.